Mateus 11, a partir do verso 7. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? O que vocês vestem roupas finas moram nos palácios reais, sim. O que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho adiante de você. E em verdade lhes digo que entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde o dia de João Batista e até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês querem conhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Sabe, já tem muito tempo que Deus fala ao meu coração a respeito de João. E nesses dias, mais especificamente sobre João Batista. Eu amo também o João Evangelista, mas, enfim, amo. Não é à toa que meu filho se chama João, né? E eu tenho pensado sobre isso, porque são vários anos. E a parte do raça de víboras ficou com o Jimmy semana passada, né? Hoje eu não quero entrar nesse discurso. Inclusive, aproveito para falar que semana passada eu não estive aqui, porque a gente teve um acampamento incrível do Alta Voltagem. Ver uma geração quebrantada, lançada, queimando por Jesus é incrível demais. Só que eu estava no casamento da minha cunhada, que eu vi praticamente nascer. Muito doido, envelhecer. Ela casando lá, e a gente voltando do casamento, que foi lá em Alexandria, Olhos d'Água. Aí a gente entrou no culto aqui, cara. Sabe o que é uma bênção, cara? Mais bênção do que simplesmente você servir no ministério é você amar aquilo que Deus libera através das pessoas que estão do seu lado. Gente, eu estava assistindo o culto e eu falei, eu quero me propor a assistir esse culto aqui como se eu nem participasse do Relief. Tipo assim, estivesse conhecendo agora. E aí o Vinícius estava ministrando louvor aqui e eu, cara, tá incrível, tá poderoso, foi incrível, cara. E aí subiu o Thiago Yeshua, e aí ele começou a falar, eu falei, meu irmão, eu amo isso que ele está falando, cara. Eu fiquei tão empolgado com o que Deus liberou através da vida dele. E eu já estava ciente, né, do que ia acontecer. Aí posteriormente entrou o Mark Clay, eu falei, meu Deus do céu, Jesus. E aí depois entrou o Daniel Silas, meu Jesus, eu quase fui arrebatado no carro, ia ter acidente. E aí o Jimmy pegou para pregar e ele falou, eu lutei com esse texto, porque na hora que ele falou, Tiago tá de prova, eu falei, cara, vai vir paulada aí, né? Mas eu amo essa liberdade da gente não ter que ficar preso a falar simplesmente que os ouvidos das pessoas querem ouvir. A gente quer falar o que o Evangelho de Deus diz, né? Eu estava ali falando assim, cara, não espera que a gente fique brigando por frase de efeito, para alguém gritar, uau. A gente quer trazer luz sobre a sua vida para que você viva a verdade do Evangelho. E às vezes, meu irmão, não vai ser fácil, né? Às vezes vai parecer dolorido. Mas lembra quando você acordava de manhã para ir para a escola e você não estava afim? E hoje você sabe os benefícios disso? Lembra quando você tinha que tomar aquele remédio que você não queria? E você viu o benefício disso? Então, às vezes, parece que é ruim, mas é muito bom, viu? Tudo que vem da palavra é ótimo, é maravilhoso, é excelente. Então, eu fiquei muito feliz, cara, com aquilo que Deus liberou aqui. Depois eu cheguei lá no alto e a gente fez um corredor de fogo, irmão. Estava lá... Que dia, irmão, sábado passado. Espero que Deus tenha misericórdia de mim hoje. Então, voltando. João Batista tem movido muito meu coração a respeito de várias coisas. E a gente acabou de sair de uma escola de profetas. Eu vi o Chris Valentin falando novamente sobre isso, que Deus vai levantar uma geração de João Batistas.
Deus estava levantando João Batista nesse tempo e confirmou algo que eu tenho escutado e tem sido propagado, não só no Brasil, mas em várias nações. Eu não estou descobrindo a pedra, eu acho que ninguém no cristianismo descobre a pedra, existem fundamentos, existe uma história, um legado que a gente carrega, que se fala a respeito de um avivamento que ele prepara o caminho para Jesus. E o avivamento ele não é o fim. O avivamento aponta para Jesus e prepara o caminho para ele. Entende o que eu estou te falando? E aí, ano passado, eu escrevi um livro chamado Manifesto Avivalista, que eu estou querendo imprimir ele em novembro desse ano, na nossa conferência. Estou esperando a parte da minha esposa, que ela também é coautora. E também uns acréscimos que eu vou fazer, e isso aqui faz parte de um dos acréscimos que vai ter no livro. Cobra da tarde, gente. A parte dela. Eu faço isso para colocar pressão. Nesse caso aqui é para colocar pressão mesmo. Que se eu coloco, eu sofro, né? Você sabe como é que é vida de casado. E, como falei, muito tempo Deus fala comigo a respeito de João Batista. E hoje eu quero falar com vocês sobre a característica desses avivalistas desse tempo. Desses que vão preparar o caminho para o maior avivamento que tem sido profetizado na história. Quem são essas pessoas? Onde vivem? O que elas comem? Onde dormem? Onde habitam? Veja hoje no release. E sabe, eu não sou muito sistemático, eu queria ser presbiteriano, 3 pontos, não vai rolar. Eu espero que você pegue as características aqui mediante aos textos que vão ser liberados. Mas aqui você vê, e agora, depois de toda essa, né? Aqui você vê que Jesus, ele declara que João Batista é o maior nascido de mulher. E por que ele disse isso? E é o que eu quero trazer para vocês nessa noite. E eu não estou muito preocupado de mexer com sua emoção hoje, tá? Eu quero que você tenha clareza de onde Deus quer nos levar, amém? Daquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Então, quem é João Batista e por que Jesus declara que ele é o maior nascido de mulher? Entenda, e talvez você se identifique com João. João, ele é o filho da velhice de um sacerdote chamado Zacarias e da sua esposa Isabel. Ele é fruto de um milagre. E essa história lembra um pouco a história de Abraão e Sara, porque ela já tinha ultrapassado o tempo. Então, esse sacerdote, ele tem uma revelação de Deus, e eu já falei aqui, às vezes a gente está entrando em um lugar onde parece que Deus não está falando, mas a gente precisa permanecer nas disciplinas espirituais, mesmo quando parece que Deus não está lá. Por quê? Porque no de repente de Deus, a mensagem dele vai aparecer. Que era o que estava acontecendo. Tudo indica e tudo aponta dentro das escrituras que a presença de Deus não estava naquele templo. Depois que o povo foi para o exílio, a gente não tem relato do templo sendo cheio de novo da glória de Deus. Então era algo ritualístico que eles faziam, mas Deus estava calado. E Deus tinha falado lá em Malaquias, o último texto, que ele enviaria um com o espírito de Elias, que conectaria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E ele retoma o assunto falando: ei, sabe o que eu falei lá em Malaquias? Continua agora aqui, Zacarias. Eu estou falando para você que está se cumprindo. Tinha 400 anos que eu não falava, mas agora eu estou falando. Está se cumprindo aquilo que eu disse. Sabe o que isso me mostra? Que a palavra profética ela não tem prazo de validade. Que a oração não tem prazo de validade. E sabe o que é interessante olhar na história de João Batista? Que no período, uma mulher que não tinha filhos, ela era tida como amaldiçoada. Era uma maldição, porque não existia continuidade do seu legado. E é interessante que as pessoas atribuíam isso a não estar se cumprindo a lei, ou alguém que vivia em pecado. Mas a Bíblia faz questão de mostrar em Lucas que eles eram zelosos pela lei, que eles eram vistos como justos. Então, pessoas religiosas que apontam algo que está travado, retido na vida de alguém, porque ele está em pecado, ele não está cumprindo a Bíblia. O que está acontecendo aqui? Estão voltando ao erro que estavam cometendo com Zacarias e Isabel, muito provavelmente. E Deus anuncia: você vai ter um filho, e ele vai ser grande,
ele vai ser grande. Só que você há de convir comigo que eles já eram idosos quando eles tiveram João. E será que quanto tempo eles ficaram com ele? Ninguém sabe. A gente não tem relato sobre isso. Mas uma das coisas que se descobriu a partir de 1947, quando se descobriu um negócio chamado manuscritos, foi chamado, na verdade, de manuscritos do Mar Morto. Quem já ouviu falar? Manuscritos do Mar Morto. Que foi encontrado lá em Qumran, ou Qumran. Esses manuscritos trouxeram luz sobre muitas coisas, sobre como as pessoas viviam no primeiro século. E lá se fala sobre um grupo chamado essênios. E muitas pessoas dizem que João Batista era um essênio. Quem eram os essênios? Outra coisa que talvez você se identifique. Eles eram pessoas que eram descendentes de sacerdotes, ou seja, podiam ser sacerdotes, assim como João. Você entende que se ele era filho de Zacarias, que era um sacerdote, ele seria um sacerdote no futuro? Sim ou sim? Você consegue entender isso? Então o que acontece? Os essênios eram um grupo de geração de sacerdotes, só que eles estavam inconformados de como estava acontecendo o sacerdócio em Israel. Então o que eles fazem? Eles vão para o deserto, como um ato de demonstrar sua insatisfação e se isolar daquilo que estava acontecendo na sociedade e buscar para que venha o Messias. Eles estavam inconformados e eles não queriam se misturar. Eles estavam inconformados com o sistema religioso da época. Eu não sei você, mas eu já fiquei muito inconformado com o sistema religioso. E ainda sou. Não é à toa que eu passei de 2003 até 2010 na rua. Na rua. Tá? Meu ministério é na rua. Raça de víboras. Então, eram pessoas inconformadas. E quando você vai vendo as características levantadas sobre os essênios, bate muito com João Batista. Muito, tá? Mas ninguém pode fechar essa ponta, tá? Não dá para fechar. Não dá. Mas que tem muita coisa parecida? Tem. Mas tem coisas que destoam. Por exemplo, os essênios acreditavam nesse ritual de purificação no mergulhar na água. Só que eles não acreditavam que alguém tinha que fazer isso. Eles mesmos iam fazer. Tá? E muito menos eles não acreditavam que, apesar de acreditar na purificação, eles não acreditavam que existia perdão de pecados mediante isso. E João, ele anunciava que existia o quê? Perdão de pecados, mediante ao batismo. Tá? Então existem conexões, mas existem pontos distantes. E sabe uma das características dos essênios? Eles adotavam crianças órfãos. E tudo indica, se você parar para pensar, e eu não estou fechando isso, dizendo, foi isso que aconteceu? Deu para entender isso? Faz só a conta. Se a mulher já era velha quando teve ele, quer dizer que muito provavelmente não durou tanto assim. É muito provável que João Batista se tornou um órfão. Bate isso. Tem uma certa lógica nisso? E é por isso que existem essas conexões, tá? Com o João Batista ser um essênio. E isso, gente, vai explicar o modo como ele vivia. Em muito, tá? O modo como ele vivia. Mas sabe o que me chama a atenção? É que Jesus chama esse homem de o maior nascido de mulher. Só que ele não termina aí. Ele diz que o maior nascido no reino é maior, é o menor. Nascido no reino é maior do que ele. O reino de Deus já tinha chegado? Então ele está dizendo o quê? Aqueles que vão nascer de novo, eles são maiores do que João Batista. De quem que ele estava falando? De nós. Mas sabe o que diz em João 10? João 10, verso 40 a 42. Tem aí para mim? Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Isso está falando sobre Jesus. E iam muitos ter com ele e diziam, realmente João não fez nenhum. Quantos sinais ele fez? Nenhum sinal. Porém, tudo quanto disse a respeito deste era verdade, a respeito de Jesus. E muitos ali creram nele. João não tinha feito nenhum sinal, nenhum milagre. Você lembra de Elias? Você lembra de Eliseu?
Você lembra de Moisés? Você lembra de cada um desses homens? Você viu quantos sinais e milagres aconteceram através deles? E aí Jesus vira e fala: ei, o maior nascido entre mulheres foi quem? João Batista. Por quê? Porque ele foi fiel ao propósito dele. Nunca foi sobre os sinais e poder que se manifesta, mas sobre ser fiel e obediente a Deus até o fim. Ele cumpriu o propósito dele. Qual era o propósito dele? Preparar o caminho do Senhor, aplanar o caminho do Senhor, virar motivo de chacota. Você imagina um homem que andava com pele de camelo, comia gafanhoto e mel silvestre, que tinha tudo para ser o descendente sacerdotal. E aí ele pega e se retira. Gente, a maior parte da sociedade vai falar assim: qual é o teu problema, João? Você era para ser um sacerdote benquisto na sociedade, tu foi pro deserto, cara. Tu tá maluco? Só que em tudo isso ele era fiel ao propósito. Já tinha sido profetizado: eu sou a voz que clama do deserto. Haja o que houver, seja fiel ao propósito de Deus na sua vida. Continue na sua vocação. Não basta ouvir a Deus, precisa permanecer ouvindo. Tem gente que ouviu Deus lá atrás, ó. Mas se Abraão só tivesse ouvido lá, ele só ia ter: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, para até que te mostrarei. E aí? E o resto do caminho? Não é simplesmente sobre ouvir, é sobre permanecer ouvindo e permanecer fiel a essa voz. Amém? E aonde eu vejo isso com muita clareza? No Evangelho de João, no capítulo 1, verso 19, quando João estava operando e chamando a atenção por tudo que ele estava fazendo, as pessoas vão questionar: e aí? Tu és o Cristo? Então foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram para Jerusalém, sacerdotes e levitas lhe perguntaram: quem és tu? Passa, por favor, por 20. Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o... Quem era o mais esperado? Cristo. As pessoas estavam olhando para ele. Ele estava ganhando fama. Ele não bateu no peito e falou: sou eu. Chegou a hora. Chegou a minha hora de brilhar. Quebrei o algoritmo. Milhares de views. Eu sou o Cristo. Ele não se iludiu com isso, cara. Ele não se iludiu. E entenda, quando fala de falsos cristos, tiveram falsos cristos antes. Pessoas que anunciaram que eram o Messias. E depois... E aí ele mata no peito e fala: ei, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Ah, você é o profeta? Elias? Não. É interessante que ele era mesmo o espírito, mas ele não era o profeta Elias, ele tinha o espírito. E quando se fala do espírito de Elias, gente, pelo amor de Deus, não é reencarnação, Satanás. Você já viu alguém, já aconteceu com você, de você conhecer uma pessoa e você fala: cara, você lembra demais dessa pessoa? Você vê uma pessoa e fala: cara, você fala igual ele, mas nunca viu essa pessoa? Sabe o que isso significa? O espírito é parecido, é equivalente, e não reencarnação, pelo amor de Deus. É o espírito de Elias, anunciado em Malaquias. E aí ele declara o quê? Eu sou a voz do que clama no deserto. Então ele não aceita a glória para si mesmo. E ele fala o seguinte: eu estou aqui porque existe um que é maior do que eu, que está vindo. Eu não sou o maior. João 3, 28, 30. Ele mostra o maior título que uma pessoa pode ter. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo está presente, o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Tão conhecida, né? Convém que ele cresça e eu diminua.
Sabe o que é isso? Eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. Você já parou para pensar na profundidade disso? Você sabe quem é o amigo do noivo na cultura judaica? É o padrinho. Só que ele não é o padrinho agora que entra desfilando, que nem o nosso hoje em dia. Ah, meu melhor amigo, os meus amigos, tal, sobe, senta ali do lado. Não é isso, cara. O amigo do noivo era alguém de total confiança do noivo, que ficava do lado da noiva até o noivo chegar no altar. E ele participava de todo o preparativo, garantindo a segurança de tudo aquilo. Agora, olha bem, existia um risco. E se o amigo do noivo se apaixonasse pela noiva? E se ele de repente dissesse, ela é minha, e a gente já viu filmes, Noiva em Fuga? E se de repente ele se apaixonasse e falasse, ela é minha, cara? Esse é o mesmo risco da gente dizer, esse ministério é meu, cara. Essas pessoas são minhas. Gente, eu fico muito desconfiado de alguém falar assim, o meu ministério. Não paralise o meu ministério. Você está impedindo o meu ministério. Ah, é? Pensei que fosse Jesus o ministério, irmão. A missão é de Deus, cara. O propósito é de Deus. Ele me chamou e eu tenho que ser obediente. Ai de mim de achar que o Relive é meu, irmão. Ai de mim de pensar que o RLV é meu. Ai de mim de pensar que algum discípulo é meu. Eu estou fazendo discípulo para Jesus. Que ele cresça e eu. Você sabe quando você vai ver um líder realmente saudável, amigo? Um discipulador realmente saudável? Quando ele vai sumindo. Ele vai sumindo. Jesus está tão impregnado na pessoa que ela não precisa mais de você. Porque ela acessa Jesus. Aí diminuem as mensagens no WhatsApp, as ligações, os gabinetes. Porque a pessoa está tão conectada com Jesus que ela fala assim, cara, eu só vou informar, mas eu já tenho uma vida de relacionamento com Deus e Ele é a fonte da solução de todos os meus problemas. Ele é o meu lugar de satisfação. Ele é o lugar onde eu satisfaço todas as minhas carências. Eu não preciso, cara, ficar dependente de homem nenhum. Que ele cresça e eu... Gente, eu lembro que eu participei de modelos de igreja onde tinha lá assim... E nada contra, tá? Aí tinha assim, ganhar, consolidar, discipular e enviar. Eu falava, quando é que vai ser enviado, irmão? Porque parecia que você tinha que ser dependente pro resto da vida de alguém para você permanecer naquele lugar. Ah, se você não me obedecer, se você não subordinar, se você discordar de mim, você não vai ter mais como lidar com isso. Ei, que ele cresça e eu diminua. Isso quer dizer que eu vou desrespeitar alguém, gente? Que eu vou desonrar alguém? Não. Mas é que a minha dependência está no lugar certo. À medida que Deus cresce nas pessoas, elas dependem menos de nós. A verdadeira jornada de um líder cristão é fazer com que Jesus seja impregnado nas pessoas ao ponto de, ei, aquele momento onde a Bíblia diz, ei, ninguém vai precisar ensinar mais para ninguém, porque todos reconhecerão e saberão o caminho do Senhor, cara. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo, mas a gente precisa, sim, ensinar o caminho. As pessoas estão no começo da jornada. Não, calma aí, não é do nada. Cara, você soltar uma criança para viver no mundo, antes de instruir ela em toda a jornada, você é um maluco. Existem processos. Pegar um menino de 10, 12 anos, ter que ficar limpando ele depois que ele faz suas necessidades, é retardadice, não é não? Estou criando palavra, né? Você está criando um retardado. Não é? 12 anos, mamãe. Imagina. Está doido, cara. Agora está com 3 anos de idade, precisa? Precisa. Chegou no 5, 6. Não precisa tanto. Mas ainda tem que dar uma fiscalizada. Porque não faz direito. Você entendeu? E quem vai pagar o tratamento de cara é a gente. Pomada de assadura. Você entendeu?
Aí eu pego um menino de 11 anos e falo assim, segue a vida, se sustenta. Que é isso, cara? A gente precisa fazer as pessoas avançar para o lugar de maturidade. E a gente não pode se iludir achando que é sobre nós, amigo. É tudo sobre Ele. É tudo sobre Jesus. É tudo para Ele, cara. Que a gente não se iluda se apaixonando de uma forma indevida pelo que é dele. Mas como João, olha o que ele diz. Eu me alegro, cara, de ver ele com a sua noiva. Meu Deus do céu. Quem já casou um amigo sabe qual é a alegria de ver ele casando com a pessoa certa. E a tristeza de ver ele casando com a pessoa errada. Um amigo de verdade. Em Mateus, no capítulo 3, verso 13, Jesus ele se coloca no lugar para ser batizado por João. Por esse tempo dirigiu-se Jesus a Galiléia no Jordão a fim de que João o batizasse. Sabe o que isso quer dizer, gente? Que ele se submeteu a João, cara. O maior de todos, o mais santo de todos, o mais espiritual de todos, se submeteu a outro homem. Você acha que isso aqui não é submissão? Ah, quer dizer, isso quebra o padrão de submissão equivocado que existe. Eu me submeto àquilo que Deus está fazendo através de você. Jesus ele submeteu ao processo aqui. Ah, eu sou mega espiritual, não preciso me submeter a ninguém. Sério, mano? Você é um mega imaturo. Um mega imaturo. E ele falou que, ei, eu não sou digno. Eu não sou digno. Você que tinha que me batizar, ei, é preciso que se cumpra a justiça. É preciso que se cumpra a justiça. Agora, no verso 6 desse mesmo capítulo, vai dizer, sabe o quê? Que um dos requisitos para se batizar, sabe qual era? Confessar pecados. Jesus tinha pecado, gente? E que pecado que ele confessou? Era um batismo de arrependimento. Jesus precisava se arrepender de quê? A gente vê Moisés se colocando num lugar e se arrependendo por um pecado que o povo cometeu e ele não cometeu. Ele se colocou no lugar de intercessor, cara. Você vê isso com Esdras. Você vê isso com Neemias. Pessoas que se colocam. Ao invés dele dizer, ei, esse povo está pecando, esse bando de miserável, que ele diz, ei, nós pecamos. Nós pecamos. E é algo comum na mentalidade judaica dessa época. Comum. Sabe o que Jesus fez ali? Ele já estava falando, eu estou aqui de antemão confessando todos os pecados que Israel cometeu. E eu estou aqui de antemão dizendo que eu vou cumprir tudo aquilo que eles não cumpriram. Porque até aqui o ministério de Jesus não tinha começado. Jesus não tinha curado ninguém, libertado ninguém, antes de Deus declarar que ele era filho amado, cara. Não é pelo que você faz, cara. É por quem você é. Nunca foi pelas coisas que você faz. Então, Jesus, ele se submete a isso e ele... Ali, gente, o que está acontecendo, teologicamente falando? Jesus, ele assume que Israel falhou. E é uma das coisas que o N.T. Wright fala. Existe uma identificação na história de Jesus com a história de Israel. Ele vai fazer tudo, ele vai vencer em cada lugar que Israel falhou. Ele vai cumprir toda a lei. De forma infalível, se colocando no lugar. Mateus 3, 11. João anuncia, eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, ele está falando de Jesus, é mais poderoso do que? Sempre apontando para ele, para o próximo. Cujas sandálias eu não sou digno de levar. Olha o que diz. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Agora, você já parou para pensar que ele está falando que são duas coisas distintas? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E sabe o que
com todo o temor do mundo, cara. A gente está aqui nos cultos, cara, e a galera tá liberando louvor em adoração aqui. Mano, a galera chapa, treme, baba no chão, corre. E o que está acontecendo? Um batismo do Espírito Santo. A gente vai negar isso? Não, mas não acaba aí, cara. Não acaba aí. Aí a pessoa baba, chora, sai daqui e vai pegar a mina do jeito que não devia. Vai para os inferninhos. Continua roubando, mentindo. Talvez foi até batizado pelo Espírito Santo, mas não foi batizado com fogo. Sabe por quê? Porque o fogo purifica, cara. O fogo purifica. Eu lembro de um dia, eu já falava em línguas, já tinha chorado muito na presença de Deus, demais, mas tinha um pecado, cara, que é o famoso pecado de estimação. E eu falava, cara, por que esse negócio não sai de mim? Por que eu não paro de fazer esse negócio? Acho que só aconteceu comigo isso. Eu lembro que eu cheguei diante de Deus, aí eu li esse texto aqui, e eu falei para ele assim, Deus, a Bíblia diz que o Senhor castiga o filho que ama. Então é o seguinte, me disciplina, cara. Mete fogo em mim. E cura tudo que precisa ser curado para eu arrancar esse demônio, cara. Porque não é possível. Gente, eu passei uma semana terrível. Foi horrível. Foi horrível. Mas depois disso eu fui livre, irmão. Parecia que eu ia morrer, cara. Mas depois veio a cura. Sabe do que eu me lembro disso? Esse ouro, cara, ele para se tornar essa coisa brilhosa, bonita, preciosa, sabe onde que ele tem que passar? Por altas temperaturas. Sabe para quê? Para tirar a impureza, cara. Um ouro que não passa pelo processo de purificação, ele não tem valor. Não tem. E sabe quando você lê os textos da antiguidade a respeito dos antigos ourives? Hoje em dia você tem despertador, você tem uma série de coisas para entender quando chegou o ponto do processo. Mas sabe qual era o ponto do processo do ourives nos tempos antigos? É quando se colocava fogo naquela peça de ouro, e o ponto de perfeição do ouro e o estado de pureza era quando o ourives conseguia ver a imagem dele no ouro. Então, o batismo do Espírito é, cara, Deus está me capacitando, existe algo poderoso vindo. E quando o batismo de fogo vem junto, irmão, você começa a manifestar a imagem de Deus. Você começa a manifestar a imagem de Deus. E aí é impossível, irmão, você se tremer, chorar e continuar com a vida do passado. E sabe por que eu falo isso? Porque as pessoas pegam essa fala de, cara, a gente fala e é verdade, até o fim da sua vida você vai pecar, você vai cometer erros. Essa carne aqui, cara, Martinho Lutero dizia, sabe? Que ele pensou que a carne dele ia morrer no batismo, mas ele descobriu que a desgraçada sabia nadar. Né? Mas sabe por quê? Aí as pessoas acham que elas podem continuar cometendo aqueles pecados grotescos. Mentir, trair, se masturbar, assistir pornografia, falar mal dos outros, fazer negócio de forma inadequada. Não, cara. O nível de erro é outro. Se você ainda está nisso, você está no leitinho, cara. Eu vou te mostrar um que eu até confessei para uma amiga essa semana. Estava no metrô. Ganhei uns fones que isolam o som. Ou seja, eu não estava escutando aquele barulho todo. E estava passando uma música, mano. Meu Deus do céu. E eu comecei a adorar a Deus, cara. E o meu fone aqui abafou. Estava eu e ele dentro do metrô. E, cara, eu adorando a Deus e estava falando dos atributos, da grandeza de Deus. E eu cantando assim, ó. Aí eu comecei assim, gente.
com fone de ouvido. E de repente eu estava assim, ó. Mas se alguém filmou, irmão. Só que de repente eu escutei uma voz. Bicho, você está pagando mó vexa no meio do metrô, velho. Porque eu estava adorando a Deus, velho. Com fone de ouvido, não estava me ouvindo, estava ouvindo ninguém, estava sozinho no metrô com umas 100 pessoas lá dentro. E na hora que veio isso, eu falei assim, caraca. Aí eu dei uma baixada na cabeça assim, tipo, se contenha. Só que aí eu falei, que se lasque, irmão. Vou, tipo, que nem Davi com Mical, eu vou adorar com mais força, com mais intensidade ainda. E levantei a cabeça, estou nem aí. Aí o Espírito Santo falou, é isso aí, garoto. Bem-aventurado és tu, filho de Edith. Só que em seguida, o que acontece? Essa semana eu comecei a fazer devocionais pela manhã, 7h30 da manhã. E as pessoas falam para mim assim, não, Vinícius, você tem conteúdo para entregar, você tem um público para alcançar, você já pensou que, né, às vezes você está num culto, tem 100 pessoas, às vezes vai ter umas 1000 lá, gente que não está em Brasília. Eu falei, mãe, sabe o que eu faço com esses argumentos? Estou nem aí para eles, entendeu? Isso não me convence. Número, e conteúdo, e dinheiro. Sabe o que me fez querer fazer esse devocional? É saber, gente, que assim como eu, já vivi tanto isso, tem gente que acorda tão acelerado para ir trabalhar, irmão, que nem faz o devocional dele. Acelerado. Já veste, acorda no limite ali do horário, para poder sair correndo, pegar o carro, e sair correndo, e passa o dia, não consegue ter um momento de oração e fala, no final do dia eu faço isso, no final do dia eu faço isso, chega no final do dia, está só o resto. Ou outras coisas distrai e dorme falando, Jesus, eu vou orar agora e obrigado e tchau, dorme no colo de Jesus. Aí eu falei, cara, eu vou fazer o devocional, sabe por quê? Porque eu vou fazer junto com a galera. Isso tem sido bênção para mim e eu espero que esteja sendo bênção para outras pessoas. Esse é o motivo. Aí está aqui, gente, o pecado. Deixa eu confessar um pecado diante de vocês agora. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, você não está fazendo isso na live? Aqui dentro desse vagão está cheio de gente que fez isso aí, cara. Acho que você podia ajudar eles a fazer um devocional aqui dentro. Abri o olho, olhei para a janela do metrô, virei para o Espírito Santo e falei, mas já está chegando minha estação. Aí, você quer ouvir a voz do Espírito Santo? Se prepare, irmão. Aí eu virei e falei, está chegando a minha estação. Não vai rolar, não vai dar tempo. Aí o Espírito Santo falou, uai, qual o problema de você passar da sua estação? Pô, tu também está me perseguindo, né? Eu vou descer ali, eu vou ter problema, eu tenho um compromisso daqui a pouco. E aí, você vai temer mais eles ou a minha vontade? Espírito Santo, você sabe como é que é o povo que eu vou me reunir daqui a pouco, né? Estou te esperando. Desci na estação certa e não fiz o que eu tinha que fazer. Foi terrível, gente. Eu cheguei no lugar que eu tinha que chegar. E, cara, começou a tocar uma música, e essa minha amiga ainda mandou essa música, dizendo que estava escutando. Não, tem uma música aqui que fala assim, quanto mais eu me aproximo da cruz, fica pedaço de mim, a sua cruz me preenche. Eu falei, é a música que tocou, velho, no seguida, velho. Espírito Santo, até para ela você falou, Espírito Santo fofoqueiro. Cara, eu entrei numa salinha lá e comecei a chorar diante de Deus, cara. Falando, cara, como é que eu posso não ter te obedecido nisso? Aí o Espírito Santo, tudo bem. Amanhã, o horário que você vai vir é mais cedo, vai ter mais gente no metrô. E eu senti ele quase que rindo da minha cara. E eu falei, cara, a próxima vez que eu pegar o metrô, eu vou fazer. E eu te digo que até hoje eu não peguei o metrô de novo. Desde aquele dia.
que foi segunda-feira. Mas te digo que não é, quer dizer, eu espero que eu não esteja sendo Jonas. Mas eu lembro que naquele dia eu tinha que ir para um compromisso. Aí eu liguei para a Thay é testemunha, eu liguei para ela e falei, Thay, eu estou muito mal, cara, porque eu fiz isso, cara. Eu estou muito mal, cara, porque eu fiz isso. Aí a Thay virou e falou, não, amor, Deus perdoa. Eu falei, eu sei que Ele perdoa. Mas eu estou muito mal, cara, por ter feito isso. Equivalente, cara, sem brincadeira, a como eu me sentia quando eu terminava de me masturbar, velho. Igual. Só que você vê que mudou o lance. Mudou o lance. É esse tipo de pecado que Deus diz que a gente vai carregar até o fim, cara. Porque às vezes você não vai ter a coragem, a ousadia. Às vezes é só uma desobediência assim, ó. Aqui, ó. Ah, não tem pecadinho, pecadão. Não tem, gente. Mas as consequências são diferentes. Porque sabe qual é o pré-requisito para que Deus te traga a próxima revelação e você continue ouvindo a voz dele? É obedecer a anterior, velho. Eu não quero andar sem ouvir a voz de Deus. Não quero. Aí sabe o que aconteceu no outro dia? Eu fui fazer a live. Aí falei, cara, vou fazer a live, vou pegar o metrô e vou fazer o negócio. Mano, a live passou do tempo. Eu tive que pegar o Uber. Aí dentro do Uber eu falei, ao mesmo tempo que eu falei, não fui pro metrô, não tive que falar, tô no Uber. Tipo, meio que me livrei, só joguei um pouquinho mais para frente o negócio. Aí Deus falou assim, uai, e quem disse que tem quantidade? Você vai fazer com esse cara aí do Uber. Você vai fazer com o seu Uber. Eu, Eu nem queria conversar com ele, gente. Aí eu já comecei a puxar papo. Tudo bem, está dirigindo há muito tempo aí. Eu comecei 8 horas, falei, então não tem muito tempo não, né? Aí eu vi que tinha um terço, e vi que ele tinha um escapulário. Eu falei, estou vendo aqui que você acredita em Deus, né? Acredito, Deus é tudo. Eu falei, opa. E entrei no assunto. Não fiz no metrô ainda, gente, mas vou fazer. Assim que eu pegar. É porque não deu. Não rolou, tá? Mas eu fiz no Uber. Eu não quero, cara, ser desobediente a Deus, nas mínimas coisas. Entende? E isso é ser purificado pelo fogo. E sabe o que ele diz? A gente deve fazer um batismo de arrependimento, e o arrependimento ele tem fruto. O arrependimento tem? Você consegue ver, cara, que a pessoa se arrependeu. Não é só dizer não, irmão. Inclusive, em um dos textos, vai dizer o seguinte, as pessoas falam, mas o que é arrependimento? Ele vai falar, você que é publicano, não cobre mais imposto exagerado. Você que é, um militar, você não vai espancar as pessoas. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não mente mais. Isso é porque está sendo o quê? Purificado pelo fogo. E nós estamos sendo purificados pelo fogo dia após dia. E sabe, a Bíblia diz que João, ele tinha uma dieta muito esquisita. Gafanhoto e mel silvestre. E ele se vestia com pele de camelo. Sabe o que eu aprendo aqui, gente? Que você precisa ser coerente com a sua realidade. Sabe por que eu não gosto de coach? Porque eles parecem que não vivem o que eles falam e o que eles vendem. É o mundo das aparências. Instagram é a terra da Alice das Maravilhas, irmão. Todo mundo é feliz, está de boas, bem sucedido. Fica a dica aqui, tá? Então agora eu vou ser muito verdadeiro, vou postar que eu estou chateado, bravo, chorando. Aí depois você reclama que os outros estão se metendo na sua vida. Você publica, mundo cruel. Aí as pessoas começam a se meter na sua vida e falar assim, por que o povo está se metendo? Você falou nos seus stories, miserável. Para, velho. Sai desse mundo da fantasia. Uma das melhores coisas que eu fiz foi o mês passado ficar 0 Instagram, irmão. Você diminui as comparações, você não tem mais ninguém para invejar. É top. É show. Mundo da aparência. Sabe o que ele está ensinando? Seja coerente com a sua realidade, cara. Aonde que ele morava? No deserto.
Como se vestiam as pessoas que estavam no deserto, gente? Daquele jeito. Por que ele comia gafanhoto, mel silvestre? Porque era a alimentação restrita que existia no deserto. Era o que aparecia. Gente, tem um monte de biblista que cria tipo um negócio, diz que gafanhoto na verdade era camarão, não sei o quê. Para de viajar, irmão. Tem um povo que pega umas interpretações bíblicas, parece que fumou maconha. Cara, sabe o que é bonito? É você ser coerente com a sua vida, cara. Mano, eu sou um professor, eu vou me vestir como professor. É, vou andar de Mercedão, só se for Mercedes baúzão, meu filho. O cara não tem dinheiro para botar gasolina no carro, quer comprar o carro lá, não vai pagar o seguro, não vai pagar as peças. Para! Gente, eu tenho uma agonia com esse negócio de aparência, cara. Ah, não sei o quê. Mano, seja você, seja... Ah, é pela fé. Não, para de viajar, irmão. Para de viajar, cara. Pra quê comprar um tênis de R$1.000 e se endividar, velho? Comprar um carro que você mal consegue pagar e fica torando aí o cartão de crédito, vai dizer que é o devorador. Mal administrador, ponto. Mal administrador, para de chamar de devorador. O cara fala, não fui eu não dessa vez, velho. Foi tu. Pelo amor de Deus. E que você avance na medida do seu avanço. Olha o Jimmy ali, acabei de ver, trocou de iPhone. Chegou aqui com o Samsung, irmão. Agora está com o quadradinho, para você ter ideia. Ou seja, não é menos do que 12, o que ele está agora. Estou anunciando, não rouba ele não, tá? Só que, gente, ele não chegou aqui, já vou comprar a última geração. Não, Deus trouxe, vocês viram os testemunhos do Jimmy. Ele agora pode ter, porque não virou uma dívida, cara. Glória a Deus por isso. Ah, vai me endividar, comprar um celular de 12 mil para quê? Só para parecer que tem 3 câmeras? Bota um negócio aí para simular as 3 câmeras, brother. Para. Bota não, é feio, gente. Pelo amor de Deus, para de fingir. Não, pega o celular do outro e tira a foto no espelho para dizer que tem o celular. Ah, não, pô. Para, velho. Para. Para. Se existe um movimento global, gente, falando de uma voz que clama no deserto, de uma geração como João Batista, você acha que é esse povo de aparência que vai ser usado por Deus por esse avivamento? Eu tenho certeza que não. E gente, eu amo avivamento, tá doido. Eu estou estudando. E sabe o que é a maior marca de um avivamento? É um monte de gente improvável, velho. Todas as setas estão apontando para cá e Deus fala, é aqui, ó. É bem aqui. Quem é o cara que vai preparar o caminho de Jesus? É uns filhos de sacerdote, não sei o quê. Aí vai o doidão lá que foi pro deserto, se vestir esquisito, falando negócio e batizando os outros. Gente, Deus, ele escolhe pessoas improváveis. E sabe, como eu disse, João foi fiel até o fim no seu propósito. E sabe o que me veio hoje? Eu acordei com isso hoje, gente. A Bíblia vai dizer que o sumo sacerdote da época era Anás e Caifás, lá em Lucas, capítulo 3. Anás e Caifás. João estava ali por volta dos seus 30 anos. Se ele tivesse seguido o caminho do Pai, ele podia talvez ser sumo sacerdote. O João, meu filho, direto eu fico sem roupa, sabe por quê? Porque ele fica vestindo as minhas roupas. E ele não veste assim, tipo, tem cuidado, dizer como eu tenho, não. Ele, tipo, fica correndo pela casa, se esfregando na parede, no chão. Então a roupa tem que ser lavada. Às vezes eu quero usar, ela está lá, tipo, terrível. Porque eles gostam. Criança, ela quer se vestir, parecer o pai. Quantas vezes será que João não vestiu a roupa do pai, de sacerdote? E quando ele olhou para aqueles escribas, e quando ele olhou para Anás, Caifás, quantas vezes será que ele não olhou e falou, eu podia estar tendo uma vida bem melhor do que a que eu tenho. Eu podia estar de boa, que nem eles ali, ó. Reconhecido, bem vestido, sem estar comendo gafanhoto, comendo outras coisas. Terrível a comparação, né?
Mas Deus não te chama para ser simplesmente um hypado, bem vestido. Ele te chama para cumprir o seu propósito. E se esse é o teu lugar, glória a Deus. Glória a Deus. Se não é, às vezes Deus te chamou, sabe para quê? Para ser um pai, simplesmente. Para ser um professor, um advogado, um policial, um militar, alguém da moda, alguém da tecnologia da informação. Você precisa ser fiel lá. Você tem que ser alguém que as pessoas vão olhar e falar assim, esse cara é crente de verdade, irmão. Ele não é esses caras que dizem, mas não parece. As pessoas que convivem com você têm que ficar com sede de Jesus, cara. E deixa eu te dizer, eu acredito em sacerdote de mercado, cara. Só que eu não acredito em sacerdote de mercado que lá fora ganha milhões, tem empresa, faz tudo lá, e aqui não tem coragem de arrastar uma cadeira para ajudar. Não tem coragem de servir uma água. Não tem coragem de ajudar em algum lugar. Isso não é sacerdote de mercado. Isso é um falso sacerdote de mercado. Ah, eu descobri minha profissão e agora é só aquilo. Cara, isso não é verdade. Se você não servir... Ah, eu estou servindo o reino lá, glória a Deus. Colocando preço justo, não mentindo, não roubando, não defraudando, sendo um profissional incrível na sua área de atuação, mas glorificando o nome de Deus, sendo fiel a Deus, sendo incrível naquilo que você faz. Entende? Porque nem todo mundo vai estar atrás de um púlpito, gente. Nem todo mundo vai ser enviado para as missões transculturais. Mas você está sendo enviado para uma missão na sociedade. Para ser fiel naquele lugar. Ser fiel ao propósito. E às vezes é uma transição. É por um momento. Mas aonde você estiver, por um momento, seja o melhor que você pode ser. Ainda não é o fim, então seja fiel no lugar onde você esteja. Seja grato pelo lugar onde você está. Abençoe o lugar que você está. Para de reclamar, senão você vai fechar todas as portas. Uma das minhas maiores alegrias nessa jornada ministerial é poder saber que tudo que Deus me deu a oportunidade de construir não ficou para mim. Não ficou para mim. Eu tive a oportunidade de servir pessoas que deram continuidade nisso. Sabe por quê? Porque sucesso de verdade é sucessão, cara. Sucesso de verdade é sucessão. E sabe como é que você tem sucessão? Acreditando que o próximo vai ser melhor que você. Lutando para que o próximo seja melhor que você. Lutando para que o próximo seja maior que você. Eu tive a oportunidade de servir, o primeiro ministério que eu servi aqui na Comunidade das Nações foi o Alta Voltagem. E cara, não tinha baterista. E eu tinha parado de tocar bateria, tinha 6 anos, cara. Eu fui tocar bateria. Teve uma vez numa imersão aqui que eu toquei 6 horas seguidas de bateria. 6 horas. 2 horas da tarde até as 8. Cobrindo. Chegava alguém e falava, ô, não chegou baterista não, segura pra gente. Sabe o que aconteceu com a minha mão? Bolha. Deu bolha de água, depois deu bolha de sangue, estourou a bolha de sangue e ficou na carne viva. E no outro dia eu tinha que tocar de novo. E eu toquei. E eu me tornei líder do louvor do Alta Voltagem. E quando eu saí da liderança do Alta Voltagem, do louvor, para servir lá no Gama, eu deixei pessoas que seguiram, e até hoje a gente tem uma equipe de louvor no Alta, que não tem só uma equipe. Por quê? Porque teve sucessão. Não ficou gap, não ficou buraco. Aí eu fui para o Gama, começar o Alta Voltagem lá, e assumir o Relieve, que na época era JC. E aí, cara, a gente começou um movimento de adolescentes lá, primeira reunião, 6 adolescentes. Sabe uma coisa que eu tenho para mim? Eu vou pregar para 6, para 200, para 1000, do mesmo jeito, irmão. Não vai mudar nada. O que eu estou fazendo é para Jesus, entendeu?
E aí na outra tinha 12. E na outra tinha 24. Foi engraçado, porque estava só vindo as multiplicações. E aí, gente, eu estava feliz da vida fazendo isso. E o relieve acontecendo, e os meninos iam para o alto, depois iam para o relieve. Aí chega o bispo e fala: o que você acha de ser nosso pastor no Recanto das Emas? Cara, foi lá que tudo parou lá atrás. Foi lá que eu tinha desistido de tudo. A minha resposta para o bispo: eu amo o Recanto. Eu tive que ir para o Recanto. O Diego e a Jenny seguiram, cuidando do relieve do alto. E eles estão lá até hoje. Gente, eu amo ouvir a Jenny. Eu amo ouvir o Diego. Eu amo ouvir o Pedro. Cada um dos meninos que eu tive a oportunidade de servir lá. DK. Cada um deles, cara. Aí eu fui para o Recanto, do zero. E aí, formando o time, 2 anos e meio no Recanto, cara. Um pouco mais de 2 anos e meio. Aí o bispo: Vini, você tem que voltar para a juventude. Não vou não, bispo. Oxi, é doido, é? Juventude. Porque o caminho padrão é o seguinte: o cara cuida de juventude, depois ele vira pastor de uma igreja. Eu já era pastor de uma igreja. Eu vou para a juventude? Parece um retrocesso. Aí Deus vira e fala: você vai. Amém. Vamos então. Hoje vocês talvez conheçam. Quem deu sequência lá foi o pastor Bruno, que hoje pastoreia lá o Recanto das Emas. Que eu tive a oportunidade de servir e foi meu discípulo. Sabe por quê? Porque nunca foi sobre nós. E sabe, toda vez que esse povo sobe no púlpito, eu falo assim: cara, esse cara já é melhor do que eu. Gente, quando o Ala sobe aqui, velho, ele começa a falar as coisas sistemáticas dele, eu falo: meu Deus do céu. Já pensou se eu fosse igual o Wallace, cara? Sistemático? Eu ia ser de outro planeta. Aí chega o Daniel aqui com o coração queimando. Aquela coisa grande assim e apaixonada. Você espera outra coisa, aí ele chega aqui e fala: Jesus, você é o amor da nossa vida. Não é? E eu fico aqui assim: cara, que paixão, cara. Aí chega os Jimmy e começa a falar: bando de passivo, vamos evangelizar. Raça de víboras, vamos pregar. Eu falo: graças a Deus pela vida do Jimmy, gente. Graças a Deus pelo time que Deus colocou do meu lado. Chega o Caio aqui, cara, começa a adorar. Não faz nem força e o céu fica baixinho. Eu falo: cara, como eu amo o que Deus faz. O Senhor não me permitiu cantar, mas o Senhor colocou gente para cantar do meu lado. Aí o Yeshua vem aqui fofocar o que Deus está dizendo. Oh, eu vi aqui uma corda tensa de um lado e não sei o quê. Falei: me dá a revelação, Jesus, do que ele está falando. Mas está tendo a revelação, cara, do que Deus está falando. Como é bom, cara, estar do lado de pessoas que você fala: eu amo ouvir o que Deus faz através deles. Que bom que não acaba em mim. Que bom que eu posso olhar para o lado e ver o Vitor, meu amigo, que não desistiu. Que bom olhar para a Jéssica e para o Tiago, para a Sussu também ali. Que bom, cara, é saber que a gente está construindo junto. Que bom. Porque sucesso de verdade é fazer com que os outros também sejam grandes. E não você ser grande. E com que eu aprendi isso em João? Porque João, ele confrontou os políticos da época, porque eles estavam imorais. Herodes tinha se casado com a mulher do seu irmão, cara. E ele não ficou tipo adulando para ter influência. Ah, Herodes, bonitinho. Vamos aqui, deixa eu falar para você umas palavras bonitinhas. Ele pegou e falou: ó, você não é lícito a você estar casado com a mulher do seu irmão. E por isso ele, ó, perdeu a cabeça. Morreu, cara. Ele foi seduzido pela filha da mulher. Porque ali fala de dança, mas ali é um jogo de sedução. E ele diz: o que você me pedir eu vou te dar, nem que seja metade do seu reino. Gente, olha a dificuldade. Misericórdia, os homens com os olhos deles, misericórdia. Olhou, gostou, o que você quiser. E assim é cada um que vai na pornografia.
É a mesma sedução, tá? E por isso, por confrontar isso, ele perdeu a cabeça. Ele morreu. Mas sabe qual é a boa notícia? Não acabou no João. Porque quando a gente entende isso, tudo que ele viveu, que é sobre o propósito de Deus que é maior do que nós, que é sobre ele. Quando você entende que você nasceu para ser um amigo do noivo e não se ilude, quando você permite que Jesus cresça e você diminua, quando você não tem problema de se submeter, mesmo sendo grande, quando você se coloca nesse lugar de coerência daquilo que você é com aquilo que você vive, não vai acabar em você. É o que eu gosto de dizer. Sabe qual é a minha alegria? Vai ser minha alegria. Vai ser no dia da minha partida, quando eu for fechar os olhos. O Xande, meu amigo também, o pai dele partiu segunda-feira, e ele disse que viu o fôlego de vida saindo do pai dele. E estava a família, ele, a mãe e a irmã. Meu último pensamento vai ser: eu glorifiquei o Senhor, cara. E sabe qual é a minha alegria? Não acabou em mim. Existe um legado. Existe um legado. Existe gente que acreditou em você. E acreditou naquilo que o Senhor quer revelar. Naquilo que o Senhor quer fazer. Não acabou em mim. Porque nunca foi sobre mim. Continua que é tudo sobre você. Que é tudo por você. É isso. Essa é a geração de João Batista. Essa é a geração de João Batista. É uma geração que fala: ei, Jesus, eu estou preparando um caminho para você. Eu estou aplanando o caminho. As pessoas, você vai encontrar corações rendidos aqui, Jesus. Você vai encontrar corações apaixonados aqui, Jesus. Você vai encontrar alguém que crê e serve os outros para que eles se tornem maiores. Eu não quero que meu nome seja conhecido. Se for, problema. Eu quero é que o seu nome seja conhecido. Eu quero que o seu nome seja engrandecido. Então, nessa noite, eu te convido a ficar de pé. Feche seus olhos. Como eu falei, eu não sou sistemático. E eu admiro quem é. Mas eu não creio que eu pensei nisso tudo sozinho. Eu creio que tem algo que Deus falou com você nessa noite. Eu não sei que ponto que queimou mais dentro de você. Mas eu creio nesse avivamento que chama a volta de Jesus. E não só para uma visitação como outrora, mas para que Ele faça morada, para que Ele habite. Esse é o desejo do nosso coração. Maranata. Não porque a gente quer fugir. Não porque aqui está ruim demais. Mas porque a gente deseja demais Ele. E que a gente vai fazer tudo que a gente puder. Não para receber um favor e uma graça, mas porque a gente já recebeu esse favor e graça. Mas a gente quer que isso seja estendido a outras pessoas, para que elas amem a sua presença, para que elas não conheçam simplesmente uma religião, mas para que eles conheçam Jesus. Pai, nessa noite, eu quero clamar e
me colocar nesse lugar, em oração, junto com cada um dos meus irmãos aqui no Relief, para que a gente seja essa geração, para que aqui você encontre pessoas como João Batista, pessoas que vão preparar o caminho, pessoas que vão ser usadas para conectar o coração do Pai ao Filho e do Filho ao Pai. Isso é sobre a conexão do Senhor com nós, seus filhos, de nós com o Senhor, que é o nosso Pai. Mas isso não fica só no vertical, isso também no horizontal. Famílias saudáveis, famílias fortes, famílias que se amam, famílias que se cuidam, famílias com coração incendiado, pais que discipulam seus filhos, filhos que honram seus pais, restauração de relacionamentos. Essa geração de João Batista é uma geração que não está preocupada com a simples aparência, que não está preocupada em elevar o seu nome. É uma geração que está preocupada em ser obediente e fiel ao propósito, à vocação, em ser fiel a Deus até o fim, em ouvir e permanecer ouvindo. Uma geração que se propõe a preparar o caminho para que outros sejam maiores do que eles, que não vão usar de manipulação, que não vão se perder pelas multidões, e nem pelo temor dos homens, e nem pelos títulos, e nem pelo status, e nem pelas facilidades, que não vão se distrair, mas antes se alegram na vinda do noivo, e sabem que a noiva pertence ao noivo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Uma geração apaixonada pelo Cordeiro, uma geração apaixonada pelo Rei dos Reis, que entende que Ele é o Senhor de toda a terra, mas também entende que Ele é o amigo mais fiel, o amigo mais amado, que não querem andar de forma incoerente com aquilo que creem, mas se preocupam com o coração, com o desejo e com a vontade do Pai. Uma geração zelosa pela palavra de Deus, profunda e não sensitiva simplesmente. Pessoas que choram diante de Deus, pessoas que queimam diante de Deus, pessoas rendidas diante de Deus, pessoas dispostas a se arrepender, a abandonar o pecado. Uma geração que não simplesmente se afasta daquilo que rejeita, mas assim como João, se levanta como um reformador, incluindo. João, ele não excluía, ele incluía. Ele chamava: ei, venha e se arrependa, venha e seja incluído, venha e seja perdoado, porque está vindo um que é maior, e é nele que está o nosso anseio. Que se levantem, os João Batista desse tempo, a geração de João Batista,